Polêmica desnecessária agita São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso? Tem bastidores aí que saiu pra gente comentar também sobre o Zubeldia. Vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Vamos começar aí falando sobre Libertadores da América, porque o São Paulo venceu na terça-feira e venceu o Aliança Lima. E quando o São Paulo venceu o Aliança Lima na terça-feira, o São Paulo chegou aí até a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. Só que ontem, infelizmente, o Palmeiras acabou vencendo seu jogo e assumiu aí a primeira colocação geral, O Palmeiras tem 4 jogos, venceu os 4 e tem 12 pontos conquistados, O Palmeiras tem 12, o primeiro geral. Em segundo está o São Paulo com a segunda melhor campanha com 10 pontos, A gente venceu 3 jogos e empatou 1. E em terceiro está o Estudiantes com 9 pontos conquistados, Então o São Paulo até aqui tem alguns jogos para acontecer hoje ainda, da Libertadores, Hoje que fecha essa quarta rodada. Mas até aqui o São Paulo tem a segunda melhor campanha, Dá pra gente brigar aí pela essa primeira? Dá, mas não depende da gente, A gente tem que vencer os 2 jogos e torcer Palmeiras aí, Pelo menos empatar ou perder aí um, entendeu? Se empatar, São Paulo ganhar os 2 e eles empatar um, a gente empata com 16 pontos, Tem que ver os critérios de desempate, mas enfim, Mesmo que o São Paulo não consiga ficar em primeiro, a gente depende apenas da gente para conseguir ficar aí com pelo menos a segunda melhor campanha, Depende só da gente, porque a gente tá aí com 10 pontos e tem 2 jogos agora em casa, Na nossa casa, e o São Paulo tem totais condições de vencer os 2 jogos e garantir pelo menos essa segunda colocação aí geral, tá bom? E o São Paulo pode garantir vaga nas oitavas hoje, nesta quinta-feira. Olha aí, o São Paulo pode confirmar a classificação antecipada às oitavas da Conmebol Libertadores já nesta quinta-feira. Para isso acontecer, é preciso de uma vitória do Tajeres sobre o Libertad, Esse jogo acontece hoje, Hoje tem Tajeres e Libertad. E se o Tajeres vencer, o São Paulo tá aí matematicamente classificado para as oitavas de final. Mas com todo respeito, rapaziada? Com todo respeito do mundo aí, dane-se esse jogo. A verdade é essa, São Paulo vai se classificar de qualquer jeito. Pode que acontecer, irmão? Uma combinação de resultados. São Paulo perdeu os 2 jogos em casa para não se classificar, A gente vai se classificar aí e pode ser que seja hoje, se o Tajeres vencer, mas se o Tajeres aí não vencer, a gente vai conseguir essa classificação de qualquer forma, belezinha? Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, a gente já comentou com vocês sobre a invencibilidade do São Paulo aí na Libertadores, cara, São Paulo tá 13 jogos aí, invicto, e essa vitória contra o Aliança Lima foi aí o jogo que marcou aí o 12º jogo do São Paulo, sem perder. O São Paulo está invicto a 12 jogos na temporada, somando todas as competições, O São Paulo tem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 empates e 5 vitórias. Gabriel, mais empate que vitória, é verdade, mais empate que vitória, Então o São Paulo não perde aí desde a semifinal contra o Palmeiras, que a gente foi eliminado. 12 jogos de invencibilidade na temporada pro São Paulo é aquele negócio que eu comento com vocês, rapaziada? Acho que a principal característica do trabalho do Zubeldia é fazer o time competir sempre, contra qualquer time que seja, e mesmo com desfalques, com problemas no time, a gente consegue sempre competir. Por isso que a gente tem muito empate, por isso que é muito, muito difícil a gente perder. É muito difícil o adversário chegar e ganhar do São Paulo, porque o time é super competitivo. Eu acho que essa, pra mim, cara, de forma destacada, é a principal característica que tem o trabalho do Zubeldia. O time é absurdamente competitivo. A gente pode falar que ele recua o time às vezes que ele é covarde, que falta repertório ofensivo, que falta um monte de coisa. Demorou para usar base, tem um monte de crítica. Mas acho que a principal virtude com sobras é a competição. A gente vai competir sempre contra qualquer um. Entendeu? Ninguém vai jogar contra o São Paulo, mas vai ter facilidade. Já ganhou, já tá classificado, não tem nada disso contra o São Paulo. O time é absurdamente competitivo. Entendeu? Tanto que a gente tá aí, 12 jogos de invencibilidade na temporada, há 13 que o time não perde na Libertadores. Então, competitividade acho que é a principal virtude que dá pra gente destacar aí no trabalho do Zubeldia, tá bom? Enfim,
A gente tá falando sobre Libertadores, tá? O São Paulo que jogou na terça-feira em Lima, tá? O São Paulo já retornou para São Paulo, os jogadores ganharam folga ontem na quarta-feira e hoje na quinta é dia de reapresentação do elenco do São Paulo. O São Paulo se reapresenta hoje no CT da Barra Funda porque hoje se inicia aí a preparação para o clássico. Domingo tem Palmeiras e São Paulo lá em Barueri. Volta agora o foco para o Campeonato Brasileiro. A gente comentou sobre a sequência invicta de São Paulo, que está 12 jogos sem perder. No Brasileiro, a gente empatou 6 jogos e ganhou só 1. Libertadores a gente está tranquilo, né? São Paulo vai se classificar aí com tranquilidade, né? Tanto que a gente tem aí a segunda melhor campanha no geral. Então, Libertadores está tranquilo. A gente tem que voltar a vencer no Brasileiro. Tá? Repetindo, a gente tem 1 vitória e 6 empates no Campeonato Brasileiro. A gente tem que voltar a vencer no Brasileiro. Se na Libertadores está lindo a campanha, tá ótima, a gente tem que ganhar pontos, vencer jogos para subir, né, cara, para parte de cima da tabela do Brasileiro, entendeu? Evidentemente que esse jogo contra o Palmeiras, se empatar, que é o que o São Paulo mais fez no Brasileiro, não é um resultado ruim. Não dá para falar que o empate contra o Palmeiras fora de casa é ruim, não dá para falar isso. Evidentemente que a gente sempre torce para ganhar, que é o ideal. Mas se empatar, não vai ser de todo ruim. A questão mesmo, né, rapaz, não é você empatar com o Palmeiras fora. A questão é você empatar com o Sport em casa, entendeu? Com Fortaleza em casa, tendo chances para poder fazer gol e vencer contra o Cruzeiro, né? Então, São Paulo aí precisa voltar a vencer no Brasileiro. Se vencer o Palmeiras fora, vai ser maravilhoso, né? Vamos torcer aí para que isso aconteça. Esse jogo que vai ser em Barueri, tá bom? E a CBF já divulgou a escala de arbitragem para esse jogo aí de domingo. Lembrando que São Paulo e Palmeiras, a última vez que teve um choque rei foi na semifinal do Paulistão, que teve aquela bizarrice que foi aquele pênalti marcado para os caras que acabou indo na gestão. A arbitragem para o jogo vai entrar bem pressionada aí. E a CBF escalou o Rafael Rodrigo Klein, tá, para apitar aí essa partida dele que é gaúcho. Não me lembro de cabeça aqui de nenhum jogo que ele prejudicou, né, o São Paulo de forma específica, mas ele que vai estar apitando aí, Rafael Rodrigo Klein, tá, vai apitar aí domingo, Palmeiras e São Paulo lá em Barueri. Torcer para que não tenha nenhum tipo de polêmica de arbitragem, como aconteceu da última vez, né? Teve uma polêmica gigantesca que acabou aí culminando, né, cara, um erro de arbitragem escandaloso, aí decidiu a eliminação do São Paulo. Foi o que aconteceu no último choque rei aí que a gente teve no Paulistão, né, cara? Enfim, complicado isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre bastidores, tá? Porque o André Hernan trouxe aqui alguns bastidores sobre o Zubeldia aí dentro do São Paulo, que tá com moral, tá? O Zubeldia tá ganhando cada vez moral aí, ganhando cada vez mais moral aí dentro do São Paulo. Olha aí, o técnico Luiz Zubeldia ganhou moral no São Paulo ao tirar leite de pedra do elenco em meio às lesões e maratona de jogos na temporada, informou o André Hernan. Olha aí, é legal trazer esse bastidor porque há uma clara percepção nos bastidores do São Paulo sobre o Zubeldia ser um técnico estrategista. Zubeldia está com muita moral no São Paulo, diferente do que era antes, que antes existia uma dúvida sobre o trabalho, mas a diretoria bancou e deu a sustentação para o trabalho e hoje ele surpreende na questão tática, tá? Então tá aí o Zubeldia com muita moral aí no São Paulo, né, cara? O São Paulo aí faz uma ótima campanha na Libertadores, né? O time tem tempo aí que no PES, tem que melhorar no Brasileiro, como a gente acabou de comentar, mas o Zubeldia tá com moral porque futebol é assim, cara. Futebol é assim, né? O Zubeldia, né, por algumas vezes estava perto de cair, cai, não cai, se não ganhar tal jogo vai ser demitido, e hoje tá aí, né, o André Hernan trazendo informação que ele tá com muita moral dentro do São Paulo, aí porque as coisas são simples. Futebol é resultado, né? Muito simples aí. O André Hernan explicou que o técnico ganhou pontos no São Paulo ao conseguir reconstruir o time no momento em que os protagonistas estavam fora, como Lucas, Oscar e Pablo Maia. O Zubeldia dá muita moral para o André Silva, o Ferreirinha que voltou bem, não tem o Lucas, não tem o Oscar, e o time consegue ser competitivo. Ele traz o Marcos Antônio para o lado junto com o Alisson, cria uma dupla de volantes até o Pablo Maia voltar. Então o Zubeldia se reinventa na questão tática e tem surpreendido de maneira positiva a diretoria do São Paulo.
A minha apuração em relação ao todo, ao time, às deficiências do elenco, aos desfalques, e ele vem conseguindo tirar leite de pedra, tá? Eu não concordo que ele tirar leite de pedra não, porque os jogadores que estão jogando aí hoje e estão ganhando destaque, eles são bons, né? Por exemplo, antes do Zubeldia engatar uma sequência aí, né? Quando o time foi eliminado por Palmeiras, perdeu lá pro Sport, empatou com o Sport, tava ali, Zubeldia tem que cair, com não sei o que, tava sendo vaiado no estádio e os caramba. A principal crítica da torcida era: o Zubeldia tem que utilizar a base. A torcida criticava muito que o Zubeldia usava pouco a base. Depois ele começou a usar a base, o time começou a melhorar com ele usando a base. Então, essa aí é uma crítica que a torcida tinha, que fez todo sentido, porque os garotos que entraram, né, cara, começaram a entrar bem, a fazer gol, dar assistência, ajudar o time. Então essa crítica, cara, é uma crítica que fazia sentido, entendeu? Então eu não concordo que ele tira leite de pedra, tá? A torcida queria ver o Lucas Feira jogar porque ele é bom, porque o Matheus Alves é bom, né? O Rian Francisco também, né, cara, entrou, fez gol lá contra o Ceará quando a gente tava perdendo o jogo. Então acho que tirar leite de pedra eu não concordo não. Eu acho que ele conseguiu ter algumas alternativas aí muito boas, muito positivas, com tanto desfalque, mas tirar leite de pedra eu não concordo não. Na verdade esse termo pra mim nem existe, tá? O cara tira leite de pedra, nem acredito nesse tipo de coisa, tá? Acho que o cara tira ali, o que ele pode tirar. Não acredito que o técnico consiga fazer, pegar um time e fazer o time jogar mais do que ele pode, né? Fazer o time jogar mais do que a capacidade dos jogadores permite. Eu não acredito muito nessas coisas, sendo bem sincero pra vocês. É aí, bom? E tem mais, rapaziada, seguindo aí, ó. Hoje o Zubeldia é um técnico que é visto não só bom no dia a dia, bom no trato, bom no campo, mas também ele está sabendo utilizar as peças com pouco recurso que ele tem. O São Paulo deu pouco recurso para o Zubeldia e ainda teve uma pancada de lesões. Mas o São Paulo hoje está classificado com a melhor campanha do grupo, na Libertadores, e invicto no Brasileiro. É algo que surpreende de maneira positiva internamente no São Paulo. Sem questão de estar invicto no Brasileirão aí, mas tem que voltar a ganhar, entendeu? Só empatar aí, se for só empatar a gente vai ser rebaixado, entendeu? Então a gente tem que voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro. Vencemos o primeiro jogo contra o Náutico na Copa do Brasil, Libertadores está tranquilo, agora a gente tem que focar no Brasileiro, voltar a vencer jogos para subir aí na tabela, mas tá aí bastidores com o André Hernan, com o Zubeldia, com muita e muita moral no São Paulo. Rapaziada, um dia tava perto de ser demitido, hoje já tá com moral, porque o futebol é simples, futebol é resultado, né? Tem resultado, irmão, as coisas mudam rapidamente aí, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada, vamos avançando aí, e o negócio é o seguinte: a gente falou sobre Libertadores, sobre a vitória contra o Aliança Lima, e nesse jogo ainda, não no jogo, né, foi na viagem, na verdade, para Lima, tivemos aí uma polêmica bem grande, tá? Olha só, a diretoria do São Paulo admitiu a presença de 4 conselheiros que não pertencem ao departamento de futebol do clube na viagem da delegação ao Peru, onde o São Paulo venceu o Aliança Lima por 2-0 na última terça-feira, tá? Então, a gente teve uma polêmica aí, né, que foi aí visto, tá, alguns conselheiros, tá, na delegação do São Paulo que foi viajar para Lima, alguns conselheiros que não tem nada a ver, tá, que não fazem parte do departamento de futebol. Aí que tu fica a pergunta, pô, como assim tem 4 conselheiros que nem faz parte do futebol do clube, o que tá fazendo viajando para Lima, junto com a delegação do São Paulo, tá? Em um questionamento do Globoesporte.com, após uma repercussão negativa de presença de 4 conselheiros nas redes sociais, o clube divulgou a nota e negou que a viagem tenha sido paga com o dinheiro do São Paulo, tá? Então, o GE, né, cara, questionou aí o São Paulo e o São Paulo respondeu aí ao GE dizendo o seguinte, ó: 4 membros do Conselho Deliberativo estiveram em Lima para acompanhar a partida do São Paulo pela Libertadores. Eles não fizeram parte da delegação oficial, custearam as despesas com recursos próprios e apenas utilizaram a logística de viagem da equipe. Foi o que o São Paulo de forma oficial, né, divulgou aí para o Globoesporte.com, tá? Então, cara, isso aqui tem algumas coisas que dá pra entender. Sabe por que eu não acredito nisso aqui? Porque direto que tem jogos do São Paulo fora de casa,
direto é flagrado um conselheiro aqui, outro ali, pessoas que não tem nada a ver com o departamento de futebol aparecem no meio da viagem, coisa que não faz nenhum sentido, tá? Então o São Paulo aí, né, que passou essa nota aí pro GE, dizendo que esses conselheiros arcaram, né, com a viagem com seus próprios recursos, né, com seu próprio dinheiro aí, segundo o São Paulo não pagou aí a viagem para esses 4 conselheiros, coisa que eu particularmente não acredito, tá? Eu não acredito nisso não, tá? Sinceramente, aí. A presença dos conselheiros ficou pública por conta de uma publicação de Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, que ocupa o cargo de diretor-geral do São Paulo, tá? Cara, sinceramente, rapaz, isso aqui, pra mim, isso aqui é política 100%, tá? Toda hora, como eu falei, tem jogo do São Paulo fora de casa e tem conselheiro no meio, pessoas que a gente nunca nem viu na vida, que a gente não sabe nem o que faz no São Paulo, tá no meio de viagem. Pra mim, isso aí é política pura, tá? A gente sabe muito bem como é que é a parte política dos clubes, a gente sabe muito bem, né, o que as pessoas da diretoria aí fazem para poder ganhar voto, para ser eleito. Então, cara, politicagem aí, infelizmente, tem muito favor, né? Você vota em mim que você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, isso acontece, infelizmente, aí em quase todos os clubes do futebol brasileiro. Então, para mim, isso aqui, para mim, é política pura, tá? Esse papinho de que, não foi o São Paulo que pagou, que arcou com os gastos aí das viagens dos conselheiros. Para mim, eu não caio nesse papinho aí de forma alguma, tá? Então tá aí 4 conselheiros que nem faz parte do futebol do São Paulo, estavam lá viajando para Lima, com a delegação do São Paulo. É complicado, né, rapaz? É bastante complicado isso aí. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.